Graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Um ótimo dia, bom dia. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês nesta manhã. É um prazer gigantesco, né? Mais um domingo estar aí presente na casa de vocês, podendo entrar dentro das suas casas e falar com vocês e com todas essas famílias que nos assistem através deste canal. Deus abençoe poderosamente a vida de cada um de vocês. Quero convidar vocês nesse instante a fechar os teus olhos e nós vamos ter um momento de oração, uma palavra com o Senhor. Vamos falar com Deus. Maravilhoso Deus, grandioso, soberano e eterno Pai. Nós te louvamos, nós te bendizemos e nós te exaltamos nesta manhã. Colocamos as nossas vidas, Senhor, diante das Tuas mãos. Te pedimos que o Senhor perdoe as nossas falhas e os nossos pecados, ó Pai, para que juntos nesta manhã possamos exaltar, engrandecer e louvar o Teu santo nome. E que este culto, Senhor, seja aceitável diante da Tua presença. Fala conosco, Senhor, através dos louvores que vão ser cantados aqui. Usam essas vozes, Senhor, e os instrumentos dos nossos irmãos para falar aos nossos corações nesta manhã, Pai. É o que nós te suplicamos a Ti nesta manhã, desde já agradecidos no santo nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Vamos, nesse momento, louvarmos e exaltarmos o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que você possa louvar ao Senhor com alegria, aí na tua casa, no teu lar, junto com os seus familiares. Tributai ao Senhor, glória, força e honra, rendei ao Senhor, hinos de louvor, e na congregação dos santos, bendizei o seu nome, porque o Senhor é o nosso Deus, porque só o Senhor é Deus. Tributai ao Senhor, glória, força e honra, rendei ao Senhor, hinos de louvor, e na congregação dos santos, bendizei o seu nome, porque o Senhor é o nosso Deus, porque só o Senhor é Deus. Tributai ao Senhor, glória, força e honra, rendei ao Senhor, hinos de louvor, e na congregação dos santos, bendizei o seu nome, porque o Senhor é o nosso Deus, porque só o Senhor é Deus. Tributai ao Senhor, glória, força e honra, rendei ao Senhor, hinos de louvor, e na congregação dos santos, bendizei o seu nome, porque o Senhor é o nosso Deus, porque só o Senhor é Deus. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Santo é o Senhor, Deus poderoso. Santo, Santo,
justo, justo é o Senhor, Justo é o Senhor, Deus poderoso. Justo, justo, justo é o Senhor. Justo é o Senhor, Deus poderoso. Que era, que é e que há de vir. Justo, justo, justo é o Senhor. forte, forte, forte é o Senhor, Forte é o Senhor, Deus poderoso. forte, forte, Forte é o Senhor, forte é o Senhor, Deus poderoso. Que era, que é e que há de vir. Forte, forte, forte é o Senhor. justo, Forte é o Senhor. justo, Forte é o Senhor. Amados, eu quero convidá-los nesta manhã a abrirem a palavra de Deus, o Evangelho de João, no capítulo 21, aonde nós iremos meditar na palavra de Deus a partir do versículo 1 até o versículo 14 da palavra de Deus, aonde diz assim: Depois disso, Jesus se manifestou novamente aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. Manifestou-se assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. E disseram ele: nós também vamos contigo. Saíram, entraram no barco, mas naquela noite nada apanharam. Logo pela manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não reconheceram que era ele. Então Jesus lhes disse: filho, tendes alguma coisa de comer? E responderam-lhe: não. E disse ele: lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram-na então, e não podiam tirar a rede por causa da quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Assim que Simão Pedro ouviu que era o Senhor, vestiu a capa, pois se havia despido, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos seguiram no barco, puxando a rede cheia de peixe, pois não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Quando saltaram em terra, viram brasas acesas, tendo por cima peixe e pão. E disse-lhe Jesus: trazei algum dos peixes que apanhaste. Simão Pedro entrou no barco e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E mesmo sendo tantos, a rede não se rompeu. E disse-lhe Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e semelhantemente o peixe. Era a 3ª vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ter ressuscitado dos mortos. Vamos falar com Deus. Grandioso Deus, soberano, maravilhoso e eterno Pai. Nós te agradecemos, nós te louvamos diante da Tua palavra e te suplicamos em Teu santo nome, Pai, que o Senhor nos instrua nela, que o Senhor nos ensine, que o Senhor nos capacite, ó Pai, a entender e colocar em prática na nossa vida. Assim como o Senhor ensinou os seus discípulos, assim como o Senhor os disciplinou, assim como o Senhor os amou e os guiou, faça conosco nos dias de hoje, Pai, através do Espírito Santo de Deus que habita em nós. É o que nós te suplicamos nesta manhã.
Toma a minha vida nas tuas mãos, a vida de cada um dos nossos irmãos que está nos assistindo nesta manhã. E que cada um de nós sejamos instrumentos nas tuas mãos para a glória, louvor do teu santo nome, Pai. É o que te pedimos, agradecidos no nome santo de Jesus. Amém. Amados, eu quero falar um pouco nesta manhã de Jesus, o nosso guia, o nosso Salvador, o nosso Redentor. Amados, para nós aqui entendermos um pouco, nós vemos aqui no versículo 21 da palavra de João, no Evangelho de João, na palavra de Deus, que era a terceira vez que Jesus estava se manifestando depois de ressurreto aos seus discípulos. A gente entende que Pedro já era um líder antes mesmo da sua conversão, porque as pessoas o ouviam e o seguiam. Não diferente, nós vemos aqui que então Pedro toma uma decisão e rapidamente aqueles que estão junto com ele diz que iriam o seguir e também iriam junto com ele. Amados, algumas perguntas a serem feitas para nós depois entrarmos na explanação desse assunto. Talvez esses discípulos tivessem várias perguntas em suas mentes, porém nenhuma delas eles conseguiram ter resposta. Talvez a primeira pergunta é: será que não precisamos voltar a trabalhar novamente, senão morreremos de fome? Talvez a outra pergunta que poderia estar na cabeça deles: será que não fomos enganados por todo esse tempo? Será que realmente tudo aquilo que ouvimos e vimos é verdade ou tudo foi engano dos nossos corações? E poderíamos seguir aqui diante de outras perguntas. Talvez fossem estas as perguntas feitas por esses homens que eram seguidores de Jesus, mas tendo ele então sofrido ali na cruz do Calvário, no caminho da sua via sacra, aonde carregou a sua cruz, e os seus discípulos dispersos como ovelhas sem pastores, como diz a palavra de Deus, que Jesus disse que isso iria se cumprir. Então de longe eles observaram o seu mestre ser castigado, ser zombado, viram o seu mestre ser pregado em uma cruz, levantado, viram o seu mestre ser transpassado por uma lança, viu as pessoas maniando a cabeça, viu os mestres da lei zombando dele, viu os soldados romanos tirando uma capa vermelha que eles mesmos deram para que ele colocasse, uma coroa de espinho. Depois tiraram essa capa, repartiram zombando de Jesus, lançando sorte quem ia ficar com um, com o outro. Tudo isso eles viram de longe, e então talvez o coração deles estivesse dividido. Então eles tomam esta decisão a qual nós vamos meditar. E talvez isto seja muito oportuno para os nossos dias, em momentos que às vezes também acontece conosco. Mas Jesus, amados, nunca abandona aqueles que são seus. Jesus nunca deixa para trás uma ovelha. Ainda que ela se disperse do teu caminho, ainda que ela esteja ferida, Jesus diz que todos aqueles que foram dados a Ele, nenhum se perderá. Ele diz que Ele sabe e conhece cada uma das suas ovelhas, Ele conhece a quantidade do seu rebanho, então se alguma fica para trás, Ele volta a buscar. E como esses discípulos eram rebanho de Cristo, fica claramente aqui que apesar dessas dúvidas do coração, apesar dessa indecisão, talvez até no enfraquecimento da fé, Jesus não os abandonou, porque Jesus sempre se foi, sempre será o guia daqueles que são seus. Então a palavra de Deus diz assim: depois disso Jesus se manifestou novamente aos discípulos junto ao mar de Tiberíades, manifestou-se assim: estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galiléia, os filhos de Zebedeu e outros discípulos. Talvez não estivesse aqui todos
os 11, porque Judas já tinha tirado a sua vida, mas vou falar, não tem o relato aqui, tá, amados? Mas alguns estudiosos dizem que deveria ter ali em torno de 8 que eram deste ramo da profissão de pescaria, diferente de Mateus, que não era pescador, então talvez não estivesse ali, como também Tiago, que aliás Tiago estava, mas como os outros que não foram chamados, mas que não faziam parte do seu próprio emprego, e talvez não fossem juntos por não conhecer este ramo de trabalho. Mas o que chama a atenção é onde Jesus volta a se manifestar a esses discípulos. Porque quando nós olhamos para esse texto, diferente do outro, mas o mar de Tiberíades é o mesmo mar da Galileia. E eu queria que os irmãos pudessem junto comigo, nós vamos voltar 2 textos aqui, em Mateus capítulo 4, versículo 18 e 19, depois nós vamos dar um pulinho ali em Lucas, também no capítulo 5, Mateus capítulo 4, 18 e 19, diz assim: andando Jesus junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André. Eles estavam lançando as redes ao mar, pois eram pescadores. E disse-lhes Jesus: vinde após mim, e eu vos farei pescador de homens. E no 20, se você ler, diz que imediatamente eles deixaram as redes e o seguiram. E aqui em Lucas capítulo 5, nós vemos a pesca maravilhosa, que diz a partir do versículo 1, e diz assim: apartando-se da multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, viu 2 barcos à beira do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lançavam as redes. Entrou em um dos barcos, que era de Simão, e pediu que lhe afastasse um pouco da praia, e assentou-se e ensinava no barco da multidão. Quando acabou de falar, disse a Simão: vai para o outro alto mar e lançai as vossas redes. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Fazendo assim, colheram uma quantia de peixes tão grande, que suas redes se romperam. Fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fossem ajudá-lo. Foram encher ambos os barcos, de maneira tal, que quase afundaram. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, sou homem pecador. Pois o espanto se apoderara dele e de todos os que ele estavam, por causa desta pesca que haviam feito. De igual modo, também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Amados, voltando aqui para João, nós vamos entender tudo. Jesus, esse espetacular guia, este divino instrutor e discipulador, como nenhum outro, e jamais haverá, porque Ele é Deus, demonstrando o seu amor, a sua paciência, a sua bondade, a sua longanimidade com o pecador. Ele faz e reportam esses homens a entenderem o que estava acontecendo na vida deles. Para que nós possamos entender aqui, eu vou dar uma lida no versículo 3 e depois nós vamos explanar o primeiro ponto do velho homem. E disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. E disseram-lhe eles: nós também vamos contigo. E saíram e entraram no barco naquela mesma noite, mas nada apanharam. Então esses mesmos homens que nós vimos que lá atrás trabalhavam, eram de profissionais pescadores, neste mesmo mar da Galileia, no mesmo lugar, aonde eles conheciam muito bem, eles tiveram o primeiro encontro com o seu Redentor e com o seu Salvador. Semelhantemente, eles tinham saído, pescado a noite toda e nada tinham apanhado. Mas então diz aqui nesse texto que, pelo desânimo talvez, por tudo que aconteceu, como eu iniciei na breve introdução, eles falaram assim: vamos retomar as nossas vidas, vamos tomar de volta aquilo que nós sabemos fazer muito bem, e vamos voltar a pescar, porque nós somos natos pescadores.
E nós muitas vezes, amados, diante das dificuldades que nos acontecem, diante das turbulências da nossa vida, diante das perdas que sofremos, diante das tribulações que enfrentamos, diante das tentações que se achegam até nós, nós também passamos por isso. E com isso, amados, nós sofremos muito, mas o que acontece é que Jesus conhece todas essas coisas. Mas nós somos tendenciosos a fazer isso, quando dá errado a gente retrocede, e esses homens também assim o fizeram, voltaram, porque nós somos tendenciosos a confiar naquilo que sabemos fazer. Então eles retomaram o seu barco, e ali junto com Pedro, aqueles que estavam juntos disseram: eu também vou com você, e foram. E a palavra de Deus diz que naquela noite nada apanharam. Estava amanhecendo o dia, de madrugada, e no versículo 4 diz que pela manhã Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Não dá para entender aqui se eles não reconheceram por causa da escuridão, que ainda o sol não tinha nascido, ou se talvez pela escuridão dos seus próprios olhos, que ainda não estavam totalmente abertos, mas eles não reconheceram quem era Jesus. E muitas vezes, amados, nós também vivemos as mesmas situações. Nós queremos retroceder para fazer aquilo que Jesus já nos disse lá atrás. Como nós vimos, Jesus diz: olha, a partir de agora vocês não serão mais pescadores de peixes, vocês serão pescadores de homens. E lá atrás também, quando Jesus nos alcançou com a graça, com a sua misericórdia, quando Jesus nos alcançou com a sua bondade, quando Jesus alcançou a nós e nos livrou de todo o pecado, e nos libertou do inferno, e então entendemos as suas promessas, estamos caminhando, como esses discípulos caminharam durante o ministério de 3 anos com Jesus. Mas os momentos que chegaram as pedras na vida desses homens, a tendência deles foi voltar novamente para o velho homem. Assim também é com nós. Quando chegam as dificuldades, a nossa vontade, o nosso desejo parece que é retroceder. Então é neste momento, amados, que Deus intervém na nossa vida, como interveio na vida desses homens. Porque aqueles que são seus jamais serão abandonados. E Jesus demonstra que o seu amor é imutável. Demonstra que esses homens aqui, eles estavam querendo ir para pelo seu próprio caminho, querer fazer o seu próprio destino. Mas Jesus diz que aparece a esses homens pela 3ª vez, no mesmo lugar aonde eles tiveram o primeiro encontro. E então a palavra de Deus disse, no versículo 5, então Jesus disse: filhos, tendes alguma coisa a comer? E responderam: não. Mas essa expressão usada aqui de filhos demonstra que Jesus não tinha esquecido deles. E assim também é comigo e com você, amados. Muitas vezes nós esquecemos que nós temos um Pai. Nós esquecemos que Jesus é o nosso Pai, que Ele é o nosso Criador, que Ele é o nosso sustentador, que Ele é o nosso Redentor. Muitas vezes, por causa das dificuldades da vida, criamos perguntas dentro de nós. Perguntamos se é isso mesmo que devemos fazer, se não estamos enganados, se Deus não nos abandonou. Ou muitas vezes ponhamos dúvidas nas nossas mentes e corações, se Deus realmente existe, se Jesus realmente é Senhor, se Ele realmente é Criador dos céus e da terra. Porque somos homens naturais e pecadores, mas o nosso Jesus é Deus. E da mesma forma que Jesus volta e chamam esses homens de filhos, também nos dias de hoje é comigo e com você, amados. Deus nos permite que muitas vezes eu e você volte alguns passos atrás, para que Ele possa se revelar a nós de uma maneira mais esplêndida, para que nós possamos ser reavivados na nossa fé. Esta palavra, quando Ele diz e faz esta pergunta: tendes alguma coisa para comer? E eles respondem: não.
Aqui no início nós não vamos entender, mas provavelmente no silêncio dos discípulos que nós vamos ver no final, eles entenderam tudo. Eles devem ter lembrado do sermão do monte, quando Jesus fala que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma, nem com o que havemos de vestir, de comer ou de beber. Eles trabalharam a noite toda, fizeram um esforço total, e estavam num lugar que eles sabiam, eles não estavam fazendo uma coisa estranha, porém nada conseguiram. Não conseguiram apanhar nenhum peixe, eles não tinham alimento para eles comer, eles estavam cansados, eles estavam exaustos, depois de uma noite inteira de pesca, amados, num serviço manual, puxando, recolhendo rede e lançando rede no mar. Não tinham nada, iam voltar para suas casas, pior do que eles tinham saído no dia anterior. O que nós aprendemos com isso, amados, que quando eu e você também lutamos com as nossas próprias forças, a cada dia de luta, que saímos pela manhã e voltamos à tarde, chegaremos cansados e mais desnutridos, porque sem Deus é impossível alcançar qualquer objetivo. Amados, então Jesus dá uma ordem a esses homens, a mesma coisa que ele fez lá atrás. Estão cansados? Sim, estamos cansados, mestre, como nós vimos lá em Lucas capítulo 5. Mas lancem a rede do lado direito do barco. Mas, mestre, nós somos pescadores, conhecemos tudo aqui, o Senhor manda nos lançar de novo? Sim, façam isto. E lá em Lucas diz que as redes deles se rompiam, que eles tiveram que pedir para outros virem os ajudar. E então encheu as suas redes de peixes, e eles ficaram atemorizados diante de Jesus. E Pedro então, como vimos lá em Lucas, esse homem que já era líder lá e continua sendo aqui, diz o seguinte: Senhor, aparte-te de mim, que eu sou um pecador. E Jesus os chama e diz assim: não, Pedro, eu os escolhi, a partir de hoje vocês são pescadores de homens. Então esses homens diz que largaram tudo e seguiram Jesus, mas agora eles fizeram o caminho inverso da vida. Eles abandonaram Jesus e voltaram a ser pescadores. E muitas vezes, amados, eu e você somos tendenciosos a fazer a mesma coisa. Quando chegamos no princípio da nossa fé, no nosso primeiro amor, largamos tudo para servir a Jesus, mas com o passar do tempo, largamos a Jesus para servir tudo aquilo que abandonamos lá atrás. Somos esses, somos assim. E as coisas começam a inverter. Olha o que acontece lá atrás. Pedro diz: Jesus, aparte-se de mim, porque eu sou pecador. E agora no final, nós vemos eles se afastando de Jesus, mas não reconhecendo mais que eram pecadores. Vão fazer com o seu próprio esforço. Por isso que a Bíblia nos atenta a voltarmos ao primeiro amor, amados. Mas só que Jesus é tão esplêndido e tão maravilhoso. E eles lançaram a rede, diz na parte B do versículo, e já não podiam tirar a rede por causa da quantidade de peixe. Aquele discípulo a quem Jesus amava, que grande parte defende que é João, sussurra no ouvido de Pedro e diz assim: Pedrão, sabe quem está aí? O Messias. Mal João, o discípulo amado, como diz o texto, se você entende que é João, não tem problema nenhum. Nesse momento, ele se envolta com a sua capa, com uma túnica, porque provavelmente ele tinha tirado essa túnica, porque não tem como nadar e se molhar com aquela roupa pesada. Provavelmente ele estava envolto com o que um samba canção, sei lá, para que você possa entender, mas envolto de pano, não estava nu, mas ele se envolve com a sua capa e se lança ao mar para ir ao encontro de Jesus. Não estava longe, diz que estava em torno de 200 côvados, em torno aí de menos de 100 metros de distância, um lugar muito raso para pescar peixe, porém foi ali que Jesus se revela a eles.
E provavelmente neste momento, quando acontece isso, no sussurro desse discípulo amado, no ouvido de Pedro, provavelmente os outros discípulos também começaram a relembrar tudo o que tinha acontecido na vida. Isso aconteceu já conosco. Lá no início da nossa conversão, o nosso Senhor chegou também diante de nós, depois de uma noite de cansaço sem ter pego nada, Ele disse: lança a rede, e as nossas redes se rompiam. Agora novamente, nós retrocedemos e voltamos a ser pescador, esquecemos da promessa do nosso Redentor. Ele disse lá: vocês serão pescadores de homens, e nós voltamos a pescar peixe. É por isso que nós não pegamos nada, porque estamos fora dos propósitos de Deus. E conosco também acontece, amados. Uma vez chamado por Cristo para exercermos aquele ministério ao qual fomos chamados, não adianta retroceder. A maré na nossa vida, quando retrocedemos, nunca vai estar para peixe. Agora, quando estamos dentro da vontade do Senhor, tudo acontece. Mas olha a bondade, a misericórdia e o amor de Jesus para aqueles que são seus. Jesus disse: lança a rede. Então encheu as suas redes de peixe, e eles já ficaram assustados. Aquele discípulo, então, como eu disse, disse a Pedro: é o Senhor. Assim Simão Pedro ouviu que era o Senhor, vestiu a sua capa, pois estava despido, e lançou-se no mar. E os outros discípulos seguiram no barco, chegaram até a margem. Mas quando eles chegaram lá, diz que já havia um braseiro, já havia peixe assado e pão. Olha que coisa maravilhosa. E diz que eles ficaram em silêncio e nenhum deles ousava dizer nada. Por quê? Porque você imagina só, diante do Messias eles imaginaram: nós passamos a noite toda cansado, com fome, passando frio, não pegamos nada. Chegamos num lugar que era impossível de pegar peixe, a 50 metros, aonde dá para você ir caminhando. E foi ali que encheu as nossas redes. Antes que nós tivéssemos limpado um peixe, chegamos lá fora, já tinha fogo pronto, peixe assado e pão cozido. Jesus é o alimento, é o pão da vida, amados. Jesus é a fonte que jorra para a eternidade. Tudo isso veio à cabeça dos seus discípulos, com certeza. Por isso que eles ficaram em silêncio. Isso traz uma reflexão na nossa vida, e que essa palavra traga a nós. Quantas vezes nós cometemos esses mesmos erros diante de Jesus? Mas sabe o que essa palavra nos mostra? Que nada nos separa do amor de Deus, como está lá em Romanos. Olha que coisa linda. Olha que Deus maravilhoso que nós temos. E se você continuar lendo depois do versículo 15, é a interrogação de Jesus com Pedro, para que Pedro se tornasse então o pastor das ovelhas do rebanho de Cristo. Mas olha que Jesus, como Ele é maravilhoso. Antes de exortar, antes de disciplinar, Ele os aquece. Aquela fogueira era para que aquecessem aqueles homens, do frio da noite que eles tinham passado. O peixe e o pão que estava ali é para que eles se alimentassem, se fortalecessem, porque eles estavam sem comer durante toda aquela noite trabalhando. Olha como Deus é misericordioso e bondoso, por isso que Ele diz: não se preocupe com o que é vez de comer e de vestir, pois o meu Pai que está no céu sabe de tudo aquilo que vocês necessitam, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Jesus, com esses feitos na vida daqueles homens, amados, fez eles entenderem que eles não deveriam mais pescar peixes, que a função deles daquele dia em diante, a quando Ele chamou lá atrás, é que eles seriam pescador de homens. E a mesma coisa é comigo e com você, amados. Quando Deus chamou você para a obra, para vir e para servi-lo, não retroceda mais. Venha para Jesus, confie nele. Mas talvez você diga assim: mas pastor, faz tempo que eu estou longe, eu estou parado, eu estou sem força. Eu sei, esses homens também estavam. Mas lembre-se que Jesus não abandonou você, por isso essa palavra veio hoje. É como se Jesus estivesse falando quando a palavra dele está sendo lida.
Esse mesmo alimento que Ele trouxe para esses homens serve para mim e para você. Quando nós olhamos aqui, amados, nós vemos que Jesus diz a eles, no versículo 12, disse Jesus: vinde, comei, e nenhum dos discípulos ousavam dizer nada e nem interrogar. Você não precisa perguntar nada para Jesus, apenas venha e coma do que Jesus quer te dar. Aqueça-se do fogo de Jesus, alimente-se do alimento que é a sua palavra, e você sairá dali fortalecido. Porque se você continuar lendo, a partir do versículo 15, depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão: Simão, filho de João, amas mais do que estes? E aí começa tudo isso. Então o Jesus dá as orientações finais, então Deus envia sobre eles o Espírito Santo, e esses homens expandem o Evangelho por Jerusalém, por toda a Judéia, pela Samaria, e chegou até nós nos dias de hoje. Amados, o que nós precisamos entender é que Deus não nos abandona, apesar dos nossos defeitos e dos nossos erros, apesar de muitas vezes queremos voltar, e muitas vezes, como eles, voltamos lá no nosso velho homem, mas Jesus sempre vai lá e nos resgata e nos traz de volta. O que nós precisamos é estar disposto a ouvir a voz do Senhor. Porque a palavra de Deus diz que eles olharam para Jesus e não reconheceram quem era. E Jesus disse a eles: lança a rede. E eles lançaram. E então, depois que isso acontece, é que aquele discípulo ao qual Jesus amava disse a Pedro: Pedro, é o Messias. E Jesus hoje, talvez você não esteja nesse momento da sua vida, pelo seu enfraquecimento da sua fé, pela forma que você está vivendo. Talvez você não esteja conseguindo enxergar Jesus, talvez pela obscuridade dos nossos olhos, ou pelas dificuldades que estamos vivendo, não conseguimos enxergar Jesus. Mas aquele versículo, quando Jesus diz: aquele que é meu discípulo, tome a sua cruz e segue-me, precisamos entender uma coisa, amados. A cruz foi feita para ser suportada, sabe por quê? O ladrão na cruz foi livre do inferno, mas ele não foi livre da cruz. Muitas vezes a cruz nós precisamos suportar. O que Jesus veio para fazer a nós foi para nos livrar do castigo eterno. Então, muitas vezes, amados, Jesus permite que nós voltemos e tropecemos e caiamos e nos lambuzamos novamente, para que nós possamos estar quebrados como no nosso linguajar. Precisamos muitas vezes ser moídos pelas circunstâncias desse mundo, para que os nossos olhos e os nossos ouvidos voltem novamente para a palavra de Deus. Esses discípulos precisaram voltar à velha pesca, para entender que eles não podiam fazer nada, mas que Jesus podia dar tudo a eles. Aprendemos aqui nesse texto que Jesus não abandona nós por causa dos nossos erros, que Ele continua nos amando como nós somos, e que Ele é o nosso instrutor, Ele é o nosso guia e Ele é o nosso discipulador. Então, amados, esta palavra desta manhã convida a mim e a você a retrocedermos, a voltarmos para Jesus e permitir que Ele nos instrua, permitir que Ele nos alimente, que Ele nos aqueça, que Ele nos exorte, que Ele nos ademoeste através da sua palavra, para que Ele nos guie qual caminho nós devemos tomar. Então nós sabemos que a vida desses homens, amados, daqui para frente, é uma vida de retidão, é uma vida de obediência, uma vida de martírio, exceto João, que quando eu falo martírio é que foi tirado a vida por outra pessoa, mas João foi martirizado sim em vida muitas e muitas vezes, foi queimado segundo Policarpo em uma panela com óleo, com azeite fervente para que ele negasse a Cristo,
E todos os outros demais, segundo os historiadores, foram martirizados pela sua fé, foram assassinados, mas nunca mais retrocederam na sua vida, permaneceram firmes e seguindo na fé em Jesus. Que eu e você, amados, possamos também fazer isso, que possamos entender esta palavra de Deus, que possamos entender o que Jesus fez na vida desses homens, e que Ele pode fazer na minha vida e na sua vida. E somos homens, sim, somos pecadores, somos pessoas que retrocedemos nos momentos das dificuldades, mas precisamos entender que o nosso Deus não muda, que o amor dele continua o mesmo, e que Ele sempre vai se revelar de forma sobrenatural àquele povo que pertence a Ele. Assim foi com os discípulos, assim será comigo e com você. E nesta manhã, o Senhor está falando com você. Você que tem enfraquecido na fé, você que tem retrocedido na sua vida, que por algum motivo você tem pensado em voltar a fazer o que você fazia antes, hoje a palavra de Deus está dizendo: ei, tu lembra do que eu fiz a você lá no passado? Quando eu enchi as suas redes com fartura? Lembra quando você não conseguia nada e eu te instruí pelo caminho que você deveria ir? Eu estou aqui de novo. Lance a tua rede. Lance a tua rede. Assim como Ele fez com os discípulos, e quando eles lançaram, ela se encheu de peixe. O que Jesus quer é que você volte. Lance a sua rede, obedeça a palavra de Deus, e tu verás que a prosperidade vai voltar de novo, quando nós vivemos pela fé. Lance-se aos braços de Jesus, pule de encontro a Jesus, faça como Pedro. Permita ser orientado, guiado, ademoestado, corrigido e moldado pelas mãos do Senhor. E a felicidade, a paz e a alegria inundará o seu ser e a sua casa, para a honra e para a glória de Jesus. Amém? Que Deus abençoe poderosamente nesta manhã. Que a graça e o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus estejam presentes no coração de cada um de vocês. Amém? Vamos falar com Deus. Feche os teus olhos. Maravilhoso Deus, soberano, eterno e grandioso Pai, te louvamos, te bendizemos e te exaltamos nesta manhã. Te agradecemos pelos teus grandes feitos, Senhor, nas nossas vidas, mas te suplicamos nesta manhã, assim como o Senhor fez com os seus discípulos, faça conosco nos dias de hoje. Venha falar, Senhor, aos nossos corações através do teu Santo Espírito. Venha nos instruir, ser o nosso guia, nos ensina onde devemos lançar a nossa rede, nos ensina, Senhor, que o Senhor é o que pode nos sustentar, nos ensina a confiar plena e unicamente no Senhor, Pai. Aumenta a nossa fé, abre os nossos olhos e os nossos ouvidos, é o que suplicamos essa manhã. Também te agradecemos pela demonstração do teu grande e infinito amor, que o Senhor jamais abandona aqueles que pertencem a Ti, que o Senhor jamais abandona os seus filhos, pois os filhos de Deus jamais serão órfãos, Pai. Por isso nós te louvamos e te bendizemos nesta manhã. Nos dá um resto de dia, Pai, debaixo da Tua graça. Abençoa a nossa casa, a nossa família, abençoa os Teus filhos espalhados por toda a face da terra, abençoa a Tua igreja, é o que nós te suplicamos, no nome santo de Jesus, amém. Deus abençoe, amados, nós vamos terminar com um louvor, e até logo mais à noite, se assim o nosso Senhor e Salvador nos permitir. Que Deus os abençoe, os livre, os guarde e os sustente com as suas poderosas mãos, amém? Te amo, ó Deus, E com minha voz te adorarei, ó meu Deus, e te
coração